Continuação do livro A Filosofia do Sucesso. Conteúdo complementar por Jamil Albuquerque. As 17 lições originais de Napoleão Hill. A família começou a trabalhar. Em poucos anos, o nome comercial Little Pig Sausage tornou-se familiar em lares de toda a América. E a família Jones tornou-se mais rica do que jamais havia sonhado. Millie Jones viveu para se tornar multimilionário e toda a sua fortuna foi conquistada na mesma fazenda que, antes de seu infortúnio, só havia lhe rendido uma vida escassa. Ele havia trocado o lado do fracasso do rio da vida pelo lado do sucesso. Uma longa doença muitas vezes força a pessoa a parar, olhar, ouvir e pensar. Assim, o indivíduo pode aproximar-se da voz mansa e delicada que fala dentro dele, fazer um levantamento de causas que o levaram à derrota e ao fracasso no passado. A morte de alguém amado, um amigo querido, cônjuge ou irmão, que parecia trazer nada mais do que uma sensação de privação, mais tarde assume outro aspecto que nos guia. Comumente revoluciona nosso estilo de vida, encerra uma época da infância ou juventude que estava esperando para ser encerrada. Rompe com uma ocupação indesejada, uma casa ou estilo de vida, ou permite a formação de relações mais favoráveis ao crescimento do caráter. Permite ou restringe a criação de novos relacionamentos e a recepção de novas influências que revelam de ser grande importância. O homem ou mulher que permaneceu como uma flor em um jardim ensolarado, sem espaço para suas raízes e muita luz do sol em sua cabeça. É pela queda dos muros e descaso do jardineiro, feito a figueira gigante, dando sombra a frutos a muitos homens. Assim fala o filósofo, que determina as causas analisando seus efeitos, pois descobre que toda experiência humana, seja agradável ou desagradável, tem sim a semente de algo bom. Abraham Lincoln, que muitos acreditam ter sido o maior cidadão americano, nasceu da pobreza e no alfabetismo. A circunstância de seu nascimento e juventude estava além de seu controle. Quando jovem, ele desejava ser comerciante, mas a adversidade o atingiu, bem como o xerife. Lincoln voltou-se para o estudo da lei, mas sua falta de habilidade era tanta que encontrou poucos clientes. Ele se juntou ao exército, tornou-se capitão e foi enviado para lutar contra os índios no oeste. Quando voltou, havia sido rebaixado ao posto de soldado e alguns dias, dizem, teve sorte por não ter sido submetido à corte marcial. Cada coisa que ele tocava se transformava em fracasso. Finalmente, foi surpreendido pelo maior infortúnio de sua vida quando Anne, a mulher que ele realmente amava, faleceu. Essa adversidade atingiu profundamente a grande alma de Abraham Lincoln e o ninguém de lugar nenhum despertou as forças secretas que existiam dentro de sua alma e deu à luz ao grande americano libertador. Na verdade, não existe fracasso, a menos que a circunstância seja aceita como tal. Quando for atingido por circunstâncias que você considera fracassos, lembre-se de que você pode estar cara a cara com a reviravolta necessária em sua vida, a partir da qual pode mudar seu destino, seguir um novo caminho e adquirir nova coragem, nova visão e uma nova vontade de vencer. Os benefícios compensadores do fracasso e da derrota muitas vezes não podem ser vistos ou reconhecidos como benefícios até que se olhe para as experiências após um período de tempo suficiente para proporcionar a cura das feridas. Um grande filósofo disse: Deus nunca tira nada da sua vida sem substituir por algo melhor. A história da humanidade confirma a solidez dessa afirmação e as forças da evolução que levaram a civilização adiante. Provam isso.
O tempo finalmente corrige todos os males e todos os erros para aqueles que reconhecem que a adversidade muitas vezes ensina os homens lições que só poderiam ser aprendidas na adversidade. Teste esse princípio de aprender com a derrota e se beneficiar na adversidade, com qualquer método que sua imaginação possa conceber. Compare-o com todas as evidências que possam estar à mão e ele permanecerá inabalável como um princípio sólido, tão ineroxável quanto as leis que regem o universo. Apesar da solidez desse princípio, ninguém flerta com a adversidade ou com o fracasso. A maioria das pessoas deseja evitar o fracasso sempre que possível. Nem sempre se pode controlar os efeitos externos da derrota, quando ela envolve a perda de bens materiais ou causa danos a outras pessoas. Pode-se controlar as próprias reações a experiências e lucrar com isso. A derrota pode suplantar a vaidade e a arrogância com humildade de coração, abrindo caminho para a formação de relações humanas mais harmoniosas. A derrota pode fazer com que as pessoas adquiram o hábito de realizar uma autorreflexão para descobrir qual fraqueza causou a derrota. A derrota pode levar ao desenvolvimento de uma força de vontade mais robusta, se for aceita como um desafio para um esforço maior e não como um sinal para parar de tentar. Esse talvez seja o maior potencial benefício de todas as formas de derrota, porque a semente de um benefício equivalente que existe na circunstância da derrota reside inteiramente na atitude mental ou na reação da pessoa em relação a isso. Isso está, portanto, sob seu controle. A derrota pode romper relacionamentos indesejáveis com os outros e, assim, preparar o caminho para a formação de relacionamentos mais benéficos. Pouquíssimas pessoas têm a sorte de poder passar pela vida sem formar relações sociais, comerciais, profissionais ou ocupacionais, que sejam prejudiciais ou a seus próprios interesses e que possam ser rompidas sem que haja alguma forma de prejuízo. Derrotas como a perda de entes queridos pela morte, o fim de um relacionamento amoroso ou a destruição de uma forte amizade podem levar a pessoa a poços mais profundos de sofrimento, onde ela pode descobrir forças espirituais que não havia percebido anteriormente. Essas experiências nos forçam a buscar consolo dentro da própria alma. Durante a busca, às vezes, encontramos a porta que leva a um enorme reservatório de um poder oculto que nunca teria sido revelado a não ser pela derrota. Esse tipo de derrota muitas vezes desvia a atenção e as atividades dos valores materiais da vida e as direciona aos valores espirituais. Pode-se supor, portanto, que o Criador deu ao homem uma profunda capacidade de tristeza para que pudesse influenciá-lo e aproveitar as forças espirituais de sua própria alma. A pessoa que consegue passar por uma derrota tão grande que esmaga as emoções mais sutis e ainda evitar que sua alma seja sufocada por essa experiência pode se tornar um mestre no que escolher. Por meio de tais experiências, se desenvolveram muitos dos grandes músicos, poetas, artistas, construtores de impérios e gênios literários do mundo. Os verdadeiros grandes artistas, nesse e em outros campos de atuação, alcançaram grandeza por meio de alguma tragédia e os apresentou às forças ocultas de seu próprio ser. Quando alguém encontra essas forças que surgem dentro de nós, é capaz de descobrir que essas forças podem ser transformadas em qualquer forma desejada de esforço criativo, em vez de servirem apenas para curar as feridas do coração. Essas forças podem levar a grandes níveis de realização individual com um espírito de humildade, que por si só pode tornar alguém verdadeiramente gigante. O sucesso sem humildade de coração tende a ser apenas temporário e insatisfatório. Se examinarmos os registros de homens e mulheres nas camadas sociais mais humildes, ficaremos convencidos de que aqueles que alcançaram o sucesso são os que reconheceram a derrota como um impulso para uma ação maior e mais bem planejada. Descobriremos
também que o sucesso individual geralmente é proporcional ao tamanho da derrota que o indivíduo experimentou e dominou. O homem que falha e continua lutando geralmente descobre uma fonte de visão criativa que lhe permite converter a derrota temporária em sucesso permanente. Aí reside o maior benefício da derrota. A derrota, como alguém afirmou, força um homem a decidir se ele é um homem ou um rato. A derrota muitas vezes serve para mitigar a presunção de um homem, mas que ninguém se engane sobre a diferença entre presunção e autoconfiança. Com base a um levantamento honesto do caráter de alguém, o homem que desiste quando a derrota o atinge indica, assim que ele confundiu sua presunção com autoconfiança. Se um homem tem uma autoconfiança genuína, ele também tem um caráter sólido, pois um evolui do outro, e o caráter sólido não cede à derrota sem luta. O homem com um objetivo maior definido, fé e determinação pode, por causa de circunstâncias que estão além do seu controle, ser ocasionalmente arrastado para o lado do fracasso desse grande rio da vida. Mas ele não permanecerá lá por muito tempo, porque suas reações mentais à derrota serão suficientemente fortes para levá-lo de volta para o lado do sucesso, lugar ao qual ele pertence por direito. Perceba que o fracasso ou a derrota são apenas temporários. São maneiras de a natureza nos trazer humildade, sabedoria e entendimento. Perceba também que cada uma adversidade há a semente de um benefício, equivalente ou maior. Agora repita. Em qualquer adversidade, não reconheço fracasso nem derrota. Em vez disso, procuro a semente de um benefício equivalente e luto persistentemente em direção ao meu objetivo, grato pela lição que aprendi. Em qualquer adversidade, não reconheço fracasso nem derrota. Em vez disso, procuro a semente de um benefício equivalente e luto persistentemente em direção ao meu objetivo, grato pela lição que aprendi. Repita isso por 10 vezes.